Oi, minha gente, tudo bem? Como é que tá tudo por aí? Como estamos? Tá no ar o último episódio, o quinto da nossa segunda temporada da série Tudo que você sempre quis saber sobre, né? A gente tá encerrando aí, nossa, já foram 15 episódios, 15 lives, essa é a última da segunda temporada. Quem sabe a gente não volta aí com mais uma temporada, quem sabe a gente não volta com temas e assuntos esporádicos, enfim, porque é sempre muito, muito bom a gente falar desse montão de tema, de assunto super legal por aqui, principalmente, né, agora que tá chegando mais ou menos no final do ano, é época de a gente começar a programar, de viajar bastante, então todo mundo seja muito, muito bem-vindo. Meu nome é Flávio Fusco, do canal de viagens Fui com Fusco. Se você estiver vendo essa live pelo Instagram, não esquece de correr lá no youtube.com/Fui com Fusco e se inscrever lá, e se você estiver vendo pelo YouTube, corre lá no Instagram, @Flávio Fusco, para você não perder nenhuma dica de viagem, porque aqui a gente quer te ensinar a viajar muito, gastando pouco, e o principal, com um montão de dica super útil e produtiva para te ajudar nesse montão de coisa que a gente sabe que, tipo, viajar é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a gente sabe que viajar de um jeitinho certo, com um montão de dica, melhor ainda, não é verdade? Então, meus convidados já estão aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito, muito legal, que são línguas faladas pelo mundo. Então, tipo assim, Fusca, eu preciso falar inglês para poder viajar? Qual é o melhor jeito de eu me virar lá fora se eu não falo inglês? Que aplicativo será que tem para poder me ajudar se eu não falar outra língua? Então, a gente vai falar de tudo isso aqui e eu vou trazer duas pessoas, são dois super especialistas no assunto, são viajantes e especialistas nesse assunto para poder conversar com a gente. Então, seja todo mundo muito bem-vindo novamente. Deixa aqui embaixo, tem uma caixinha de interrogação para você deixar a sua pergunta, se você quiser perguntar pra gente e conversar com a gente por aqui, vai ser super, 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 muito, muito bem-vindo. Então, deixa eu já chamar o pessoal aqui. Caio já tá aqui, Vico também já. Entre todo mundo, Abner, eu falo espanhol muito bem. Eu sei, minha amiga, que habla Anitta. Oi, Viquito! Oi, Flávio! Oi, Caíto! Que maravilhoso ter vocês aqui! Que delícia! E como é que estão as coisas por aí? Tão bem, hoje é feriado, né? Hoje é uma terça-feira maluca, que a gente tá vendo umas confusão meio aí, mas a gente tá aqui, né, pensando em coisas boas e trazendo assuntos úteis para as pessoas, que é literalmente ensinar, desmistificar tudo isso, né? Essa dúvida que todo mundo tem aí muito forte, de tipo assim, caramba, eu preciso falar inglês para poder viajar? Socorro, o que eu faço se eu não, se eu não falo? Então a gente trazer para cá até as nossas vivências como viajante, para todo mundo entender que tá tudo bem, que essa rolezada que a gente vai comentar aqui acontece com todo mundo, não é verdade? Então, vamos lá se apresentando, vamos começar por ordem alfabética. Caio, eu já conheço os dois, gente, então vou deixar eles falarem deles, que é para vocês conheçam também, tá bom? Manda ver. Vamos lá, boa noite para todo mundo que está aí na live, um prazer conhecer cada um de vocês, ao Teacher que está com a gente aqui, o Flávio também eu já conheço. Como é que vocês estão? Me apresentando um pouquinho, sou professor de inglês, professor também em Escola Internacional em Goiânia. Tenho a minha empresa também nesse ramo de aulas particulares de inglês, assessoria de visto, então assim, tudo ligado a idiomas e viagens. E claro, amo viajar, né? Sem dúvidas. Viajar sempre é muito bom, então amo viajar sempre que a gente pode, estamos aí compartilhando. E no meu Instagram eu estou sempre compartilhando tanto dicas de viagem como de inglês também, pra gente unir e já tentar aí ajudar o máximo possível, não passar nenhum perrengue nas nossas viagens. E é isso aí. Eu amo, tudo junto e misturado, entendeu? Exato. No mesmo rolê. Maravilhoso. Deixa eu até aproveitando de vir se apresentar, dar um oi pra todo mundo. Lígia, beijo pra Belém. Vi tem gente de Fortaleza. Olha o Giovanni aqui, ó, do Tocantins também. Então, todo mundo, oi, geral. Sejam muito bem-vindos. Venham. Aqui embaixo, inclusive, tem um aviãozinho pra você mandar essa live pra quem estiver muito interessado nesse tema. Ou se você estiver por aqui e quiser mandar uma surra de coração pra gente, vai ser super bem-vinda. Então, taca coração aqui pra nossa live aparecer pra todo mundo. Vico, fala quem é você. Saudade de você, amigo. Ei, Flávio, eu tô tentando colocar coração, mas não vale, porque eu tô na live também, eu não consigo mandar coração. É só pra quem estiver assistindo. Então, gente, contamos com vocês. Surra de coração pra gente. Mas eu apertei aqui no aviãozinho e mandei para as pessoas. Gente, boa noite. Eu espero que o meu áudio esteja legal. As últimas lives todas que eu fiz, eu tava usando um fone sem fio, mas no final eu vi assim que minha voz não tava legal, então hoje eu tô testando sem fone, ok? Espero que
Deu Não, ok. mas tá ótimo. Eu tô ouvindo aqui perfeito. Tá maravilhoso. Flávio, obrigado, tá, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você. Prazer, Caio, também, que a gente se falou ontem rapidinho ali por DM. E estou muito feliz de estar aqui porque esse é o tema, provavelmente o tema que eu mais gosto de falar, né? Amo ensinar inglês, amo viajar. E uma das bandeiras que eu levanto é essa, assim, que a gente também tem que controlar a nossa ansiedade, que a gente não precisa saber tudo e que a gente não aprende tudo de um dia, né, do dia para a noite, e que viagem a gente também aprende a viajar igual a gente aprende a falar um novo idioma, né? Então, à medida que a gente vai acumulando repertório, né, de viagem, a gente vai ficando mais esperto. Enfim, esse é o seu assunto principal aqui sempre no seu Instagram, né, Flávio? Exato. Mas o que é legal, Vico, é que assim, Caio, amiga, eu acho que a sua live acho que deu uma travada. Não sei se é a sua internet, se você quiser às vezes entrar e sair de novo, que tá dando aquele negocinho assim, tipo roda peão, sabe? Tempo, qualquer coisa, se você quiser sair e entrar de novo, tá? Que aí você manda a solicitação, que aí você volta aqui de vez, porque essa live vai pro YouTube, porque esse assunto é tão maneiro que ele não pode ficar aqui só no Instagram. Esse assunto é muito útil, do mesmo jeito que a gente já teve outras lives aqui, por exemplo, para falar sobre milhas, que foi muito interessante. A última live nossa foi sobre edição de vídeo. Todo mundo quer saber que aplicativo que usa, como faz. Então, aqui em cima fica inclusive o link para você acessar esse tipo de conteúdo por aqui, porque ele é muito útil. E hoje eu já queria, né, Vico, já tinha te chamado há um tempão pra gente falar desse tema, porque assim, todo mundo acha, tipo, diferente. Gente, o Vico é professor de inglês, então, ele é maravilhoso, inclusive corre lá no Instagram dele, sigam ele lá, que de vez em quando ele posta aqueles vídeos que o pessoal fica lendo as coisas rápido em inglês, eu morro de inveja, que eu não consigo falar nada daquilo. Olha, mas para eu postar, eu faço várias vezes, tá? Eu vi que o Caio colocou aqui para o mesmo, o dele. Vamos ver se ele pode. Tá. Apareceu aqui. Já mandei a solicitação para ele aqui de novo. Engraçado, ô Caio, tá falando que não pode participar. Não sei se vale a pena você sair da live e voltar, porque tem hora que esse Instagram faz umas confusão com a vida da gente, pelo amor de Deus. Esse tumulto só. Acho que agora ele vai voltar. Aí, pronto. Mas, enfim, e é isso, não é, Vico? Igual, por exemplo, esse vídeo que ele tá falando, gente, esses vídeos que acho que vocês já devem ter visto esses desafios de TikTok da vida, que aparece como se fosse uma jornalista lendo um texto muito rápido em inglês e você tem que acompanhar. Tipo, eu acho muito incrível, não consigo fazer. Mas eu adoro comentar, adoro. E como tudo na vida, isso que o Vico tá falando, por exemplo, de ele grava o vídeo várias vezes para poder postar, a mesma coisa acontece comigo para fazer as fotos. E a mesma coisa também acontece quando a gente, às vezes, quer chegar na perfeição, até já introduzindo o nosso tema, de querer falar uma língua perfeita. Então, quando eu morava em Juiz de Fora, atualmente eu moro no Rio, mas eu sou mineiro, eu morava em Juiz de Fora, em Minas, e eu cheguei a fazer inglês lá com o Vico na época, lá no Sistema 3. Inclusive, nossa mãe, que saudades, né, de um aprendizado incrível. E lá eu aprendi a principal regra de língua, que é só falar. Falar do seu jeitinho, falar do jeito que você sabe e não ter um preconceito e uma cobrança de falar uma língua estrangeira numa perfeição de um nativo, porque a gente não é nativo de outra língua. Não é verdade, Vico? Com certeza, você falou as duas palavras principais. Cobrança e preconceito, porque elas andam juntas. Então, a gente aprende muito a, às vezes, menosprezar variantes que não têm prestígio, né? Se não é dos Estados Unidos, não é inglês. Se não é da Inglaterra, não é inglês. Sendo que inglês é uma língua que é falada no mundo todo, né? Por pessoas de origens diferentes. Enfim, é uma língua oficial em mais de 40 países. Então, a gente não tem que se cobrar falar como pessoas dos Estados Unidos ou da Inglaterra, além de todos os outros povos que são nativos, né? E quando a gente deixa de se cobrar, a gente também abraça mais a nossa história e aceita mais a nossa forma de se comunicar em inglês. Isso não quer dizer que a gente vai ignorar gramática, que a gente vai pronunciar de qualquer jeito as palavras. A gente tem que sempre buscar, né, aprender mais, mas é importante colocar uma prioridade, principalmente pensando do ponto de vista assim, de viagem, né? O que é relevante para uma viagem que eu vou fazer? Ou o que é relevante para um ambiente de trabalho em que eu estou inserido? Então, a gente coloca algumas prioridades, a gente consegue focar nisso e aí a gente vai ter um resultado também bem melhor quando o assunto é falar um novo idioma. Não, exato. E o que Caio, amiga, eu acho que deve ser o seu Wi-Fi.
tenta entrar com 4G, alguma coisa assim, porque teve um dia também que eu tava com uma convidada também que aconteceu isso, ela saiu, voltou com 4G e funcionou. Esses Wi-Fi, essas internet da vida, mas enquanto isso, cara, a gente vai tocando aqui, porque, né, igual eu falei, como esse vídeo que ele vai pro YouTube também, é como se fosse um ao vivão mesmo, a gente não pode parar não, mas só vem. Mas, Vico, olha só, é muito legal isso que você tá falando, porque, assim, eu já tive essas experiências aí também. Tipo, eu lembro que antes de fazer inglês no Sistema 3, eu já estava fazendo inglês também com a Virna, né? Que é uma professora também muito, muito, muito incrível. E eu lembro que, assim, tinha muita coisa específica. Eu falava assim, isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu não sei se eu vou precisar. Só que, de qualquer forma, a gente aprendia. E eu lembro, olha que situação muito louca. Quando eu tava na África do Sul, deu um problema num carro alugado que eu tinha. E eu tive que levar o meu carro para consertar em inglês. Juro por Deus, que eu falei assim, gente, eu fui lembrando do que era volante, do que era farol, do que era semáforo, do que era tudo. Eu falei assim, gente, que loucura. E assim, como que fazia sentido aquilo que eu achava que eu não ia usar. Então, jamais, tipo assim, eu lembrava, o cara, the globes are not working, não sei o que tá acontecendo. E eu lembro, enfim, mas aí depois chegou num lugar que eu tava tão desesperado que eu precisava arrumar um carro, porque o farol queimou e tava escurecendo. Então, tipo assim, no dia seguinte, eu, né, enfim, não continuei a viagem, parei no hotel, inclusive tava com o Christian, que se conhece também. A gente parou, dormiu no hotel, no dia seguinte a gente continuou a viagem. E aí eu tive que aí levar no dia seguinte para consertar o carro. E aí, eu lembro que eu falei assim, cara, agora já vai... Começou já a ir no gesto as coisas. E deu tudo certo, entendeu? O que importa é que resolveu. Só que eu fico assim, vendo como é louco. Primeiro, o fato de a gente achar que não vai precisar de alguma coisa. Então, na dúvida, sempre estuda. Ponto 1. Segundo, eu não me cobrei de lembrar aquele monte de palavra, porque assim... Sabe, o cabo de vela não tá funcionando. Cara, como é que eu vou saber isso em inglês, entendeu? Tipo, é muito específico. E terceiro, tipo assim, eu falei assim, quer saber? Que foi, inclusive, eu aprendi isso no Sistema 3. Eu lembro direitinho um exemplo na aula uma vez que a gente teve, falando que a gente não precisava aprender como falava palmilha. Se a gente soubesse falar que é a parte de baixo do sapato, a gente já conseguia se comunicar. Então, tipo assim, eu comecei a falar assim, eu não sabia como é que falava volante. Eu falava assim, o objeto que a gente segura pra dirigir. O cara, entendi. Então, é uma gambiarra doida, mas deu certo. E tem algum até aproveitando esse perrengue que eu já tô contando, que inclusive era a última pauta da perrengue, mas eu já tô adiantado. Alguma dica pra isso, pra memorizar as coisas mais fáceis, igual, tipo, essa dica aí quando eu tava de novo no Sistema 3 foi, tipo, essencial, porque eu achava assim, eu falei, gente, eu não vou lembrar o que é uma palmilha, eu não vou lembrar o que é um volante, mas a hora que eu aprendi, assim, falar o objeto de um outro jeito, eu consegui me comunicar, sabe? Uhum. Bom, na verdade, a dica é a seguinte, e é o que a gente até faz no Sistema 3. Quando você aprende alguma palavra nova, uma estrutura nova, né, num outro idioma, com mais emoção, aquela informação vai ficar retida na sua memória por mais tempo, né, porque ela tem mais impacto. Então, é como se fosse assim, um professor quando vai dar aula para uma turma nova, por exemplo, né, se a gente pensa assim numa turma de ensino médio com 30 alunos, dificilmente, na semana seguinte, o professor vai lembrar o nome de todos os alunos, porque são muitas pessoas. Mas quando você entra numa empresa nova e é apresentado ao seu chefe, provavelmente você vai ter que lembrar o nome do seu chefe imediatamente por conta do grau de importância que essa pessoa tem na sua rotina de trabalho. Então é a mesma coisa com vocabulário. De repente, eu vou falar até por mim em português, você falou um nome de alguma coisa do carro que eu nem sei o que é, porque eu não entendo nada de carro. Então, se eu tivesse que falar sobre isso em inglês, provavelmente eu também teria dificuldade. Isso não me torna um professor menos competente da língua e também não me torna um falante menos competente da língua. Mas é porque existem contextos em que a gente é mais articulado ou menos articulado, né? Eu tenho alunos que trabalham em inglês, eles dominam assim, o business English, mas tem um específico, né, que eu sempre brinco. Você sabe cozinhar? Ele fala, não, Vico, não sei nada de cozinha. Então ele não vai saber o nome de ingrediente, ele não sabe o nome dos verbos, né? Tipo, cortar, ferver a água, ralar o queijo, etc. Ele não sabe porque ele não mexe com isso. E eu tenho alunos que não trabalham com inglês, mas gostam muito da língua por conta de viagens e que aí, por exemplo, vão dominar esse conteúdo de cozinha, por exemplo, né? Então, a gente tem que procurar um contexto em que um contexto que a gente gosta,
que a gente enxerga utilidade e isso vai ajudar muito mais na hora de memorizar as palavras. Nossa, isso é muito maravilhoso. Caio, suas técnicas, porque eu tô amando seus posts engraçadíssimos. Voltou, agora a internet voltou. Ei, viva, viva. Ei, Caio, bem-vindo. Aleluia, pelo amor de Deus. Tem pouco que a gente não se fala. E aí, quando. Isso aí é concorrência querendo encher o saco da gente, mas a gente vai resistir. Mas. Certeza, absoluta. E aí, é engraçado agora, até pegando carona nessa coisa de memorização, porque os seus posts, eu acho tão engraçado os posts do Caio, tipo assim, porque ele traz uma forma divertida e acaba que memoriza as coisas ali, você memoriza as palavras, porque realmente, por aí, eu sou uma bosta de memória, minha memória é um cocô, mas assim, é desesperador. Mas, assim, tem muita coisa específica que eu vou guardando. Então, tipo assim, existem, tipo, não sei, talvez dicas de como a gente consegue memorizar alguma coisa melhor, para facilitar, pra gente não criar um bloqueio. Tá vendo? Até a Lígia tá falando aqui, olha só, na verdade, sempre tive problema com a língua, eu não consigo pronunciar. Que é o que a gente vai falar disso aqui também. Daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo. Mas, Caio, fala pra mim sobre esse tema de técnicas, talvez dicas pra ajudar a gente a memorizar palavras em inglês. Caio? Tá me ouvindo? Eu acho que deve estar um pouquinho atrasado agora. Uma coisa pra gente lembrar. Lembra quando a gente estava em escola, às vezes, estudando química? Nem todo mundo é da área de exatas e gosta muito. E aquela quantidade de formas que a gente descobria. E tinha aquele professor que era um professor cheio de graça. Conseguia trazer, por exemplo, o nome de fórmulas através de... Tá dando certo? Travou? Tá indo e tá voltando, tá? Uma coisa meio... Mas vai que acho que tá dando pra entender. Olha, do México. Besitos, descer pra cima. Radmir, meu amigo da Rússia. Não sei, não sei. Que lindo. Speak Spanish, I'm sorry. Eu não falo espanhol, chutei aqui. Muito lindo, tá? Muito fofo. E tá vendo? Olha só, isso aí tem uma outra... Caio, amigo, não sei o que tá acontecendo, mas vamos seguir aqui. Hoje, realmente, tá tenso. Que pena, porque ele tava falando de uma coisa tão legal e aí a internet dele não ajudou. Tenta voltar que a gente vai segurando o tema aqui. A gente tem até as 9 horas pra falar, que inclusive já passou 20 minutos. Viu que eu te falei? Viu que passa rápido? Boa! Tipo, toda vez eu falo pra você assim, gente, vai passar muito rápido. Mas enfim, vamos lá então. Olha só, até aproveitando essa coisa que a gente já tá falando aqui, já vou pra nossa primeira pergunta aqui, senão a gente vai se perder. Como viajar pra fora sem falar inglês ou espanhol? Então, maravilhoso. Você é solteiro. Eu amo. Eu tô. Como é que é o nome dele? Radmir. Yes. Yes, I'm single. De solito. Radmir, ó. Vai, vem, Caio, só vem. A Lu falando que são atualizações ruins, realmente tá complicado. Mas, Vico, tem alguma, por exemplo, assim, até aproveitando a oportunidade pra gente emendar na próxima pergunta, tipo assim, de aplicativos e dicas pra gente se comunicar no exterior se a gente não falar outra língua. Hoje, discute sobre esse tema. Acho que é mais fácil. Depois eu vou falar a minha experiência como viajante, os parangolê que eu faço e que dá certo. Então, Flávio, você contou do episódio do carro. Foi em que ano que isso aconteceu? Já imagino que já tem um tempo, talvez? Foi 2018. 2018. 3 anos. Sim. Eu tô rindo do Radmir. 2018 não tem tanto tempo, mas, por exemplo, quando eu fui à Rússia, primeira viagem internacional que eu fiz, tem muito tempo, né? Eu fui à Rússia e naquela época a gente não tinha internet que a gente tem agora. Então, não tinha dicionário online, não tinha nada disso. Mal tinha aqueles livrinhos da Folha de São Paulo que você comprava, assim, guia de russo, né? Pra você decorar algumas frases. Então eu ia decorar algumas frases e eu lembro assim que eu sabia a pergunta, né? Por exemplo, onde é o mercado? A pessoa me respondia, eu não entendi a resposta. A gente ri. Eu amo, a gente ri. A gente não entendeu. Exatamente. Aí você para com a próxima pessoa até que chega num lugar que tá tão perto que a pessoa aponta e você entra no lugar.
Mas hoje em dia a gente tem muita opção, mas obviamente os tradutores online, eles estão muito aperfeiçoados agora, né? Se a gente pensar neles aí 5, 6 anos atrás, eles ainda não eram tão bons, mas hoje eles estão muito bons. Eu uso muito, assim, quando eu preciso de algum tipo de conferência, eu uso muito um dicionário que chama Lingui. Eles não estão pagando publi, mas é um site Lingui com 2s.com, né? Eu acho que é .com. O Caio tá fazendo assim, você também usa, né, Caio, Lingui? Pra mim é o melhor. Gosto. Nossa, Também eu nunca tinha escutado falar Lingui. Aí, até aproveitando, Lígia, ó, a Lígia tá perguntando que aplicativo para ajudar, qual vocês indicam. Ó, esse site aí, no caso, não sei se tem que ver se tem aplicativo, porque eu não conheço Lingui, eu vi que até escreveu aí. O Caio também, Lingui. Ele é ótimo. E assim, se você já tem um nível de inglês mais avançado, existem muitos dicionários. Mas aqui o papo não é do inglês avançado, né? Às vezes a pessoa que tá ali num perrengue, não tá conseguindo falar. Hoje em dia, quando você viaja, é fácil ter um 3G, um 4G, enfim, ou um Wi-Fi de graça em algum lugar. Você conecta, entra no Lingui. E eu tenho o aplicativo do Lingui no meu celular, mas também qualquer coisa, você vai no Google, tem o Google Translator, que também é muito bom. Que é o que eu uso, sabia? Sim. Que é o que eu uso. Tem hora que eu fico na dúvida, é o Google Translator e assim, eu uso não para falar, eu uso para traduzir mesmo alguma coisa. Quando eu tô viajando, eu preciso de, por exemplo, assim, alguma coisa muito específica, sei lá, precisei comprar um alicate, entendeu? Então eu vou lá no Google Translator, tipo assim, I wanna this. Aí eu mostro aquilo ali e a pessoa, ok, entendeu? Então, assim, isso que é legal. O Google Tradutor tá muito bom e ele tá avançando, tá cada vez melhor. As traduções estão ficando mais fiéis ao português, isso eu acho muito legal. Então, já temos aí, ó, Lingui e o Google Tradutor. Tem mais algum, meninos, que vocês recomendam? Acho que dois já tá ótimo. Na verdade, tem um aplicativo que ele é super famoso e que eu não usava ele até pouco tempo. Comecei a usá-lo agora para estudar russo, que é o Duolingo. O Duolingo, ele é gratuito, tem muita propaganda. E eu acabei até pagando um pacote que não é caro, é R$100 por ano. E aí eu tô super viciado, estudando muito russo no Duolingo. Mas porque eu também tenho bastante, né, amigos russos, então ouço muita música, vejo muito filme russo, então pratico bastante. Mas eu tava sentindo falta de estudar um pouco mais de gramática. E por conta da minha rotina agora, não tem como eu fazer um curso. Mas eu tô fazendo ali no Duolingo todo dia de madrugada, antes de dormir, eu mexo um pouquinho no celular. Enfim, não sei se o Caio usa Duolingo para algum outro idioma, se usa outra coisa, não sei. Caiozito, tá tendo um delayzaço. Delay, gente, aquele... Já viu quando a repórter tá no Rio, ela fala assim, como é que tá aí em Nova York? A mulher fica assim uma hora. Aqui em Nova York, é isso que tá acontecendo. E é uma palavra em inglês, delay, que é atrasado. Delay, que é isso. E tipo assim, agora lembrei de outro aplicativo que eu já fiz um teste também com ele, que é o Cambly, que é muito bom também. Só que eu não sei se ele é pago. Aí ele é pago. Ele tem uma versão gratuita. O Cambly, ele não é tradutor, ele é para fazer aula com Isso, é porque, na verdade, o que acontece? Vamos ter, só a gente dividir aqui, a gente falou de 4 aplicativos, então a gente tem o Lingui e o Translator, o Google Translator, que é o Google Tradutor, que é para você traduzir palavras, e a gente tem aqui para aprendizado, se você quiser aplicativos, tem o Duolingo e o Cambly. Então, só para entender que são duas coisas diferentes, e não precisa nem dizer, né, gente, que hoje em dia, diferente de lá atrás, que a gente falava que estudava inglês para colocar no currículo e ter lá que fala inglês e você não sabia responder how are you doing, hoje a gente precisa mesmo poder viajar e é legal. Então, tipo, a gente tá num mundo super globalizado. Então, hoje em dia, mesmo que você não viaje, você tem a oportunidade de fazer amizades estrangeiras, amizades gringas. E olha que massa você ter a oportunidade de conversar com alguém em outra língua. E, tipo assim, eu fico vendo, tipo assim, já aconteceu algumas vezes, às vezes eu tá viajando com alguém que não fala inglês e você tem que ficar traduzindo aquilo pra alguém. Tipo assim, fulano quis dizer isso. Não pergunta pra ele se ele quer beber água. Então, tipo assim, zero problema a gente fazer isso. Mas é tão legal quando você conversa na primeira pessoa, sabe? Você com a pessoa, sem ninguém ter que traduzir.
Então, assim, eu acho que a gente, né, a gente está no momento que cada vez mais a gente está com internet, globalizado. Então, hoje em dia, independente se você quer viajar ou não para o exterior, se você vai usar o inglês ou não para o seu trabalho, eu acho que vale muito a gente aprender uma língua estrangeira. Não, de novo, né, eu sou aqui, os dois são professores, eu sou aqui como que fala só, e eu sou gente como a gente, entendeu? Então, eu não falo 100% fluentão, mas eu consigo super me virar, né? Então, inclusive, hoje eu uso por conta do canal, por exemplo. Inclusive, meninos, a primeira entrevista que eu fiz em inglês pro meu canal, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, não tô acreditando que eu evoluí nesse ponto. Então, tipo assim, foi muito legal. Na Tailândia eu consegui fazer uma entrevista em inglês pro meu canal, aí depois no Chile eu consegui fazer uma entrevista com guia em espanhol. Então, assim, de novo, você vai me perguntar, é 100% fluente, é 100% igual nativo? Não, mas eu consegui me comunicar? Passei o recado, consegui entender e consegui traduzir aquilo para quem estava assistindo o vídeo? Sim, então era isso, entendeu? Então acho que é meio que, enfim, acho que esse é o objetivo, né Vico? Acho que a gente falar e não importa. Dá para comentar tanta coisa disso que você falou muitas coisas interessantes, mas o Radimir, ele deu uma dica aqui de um tradutor que é profissional, que eu não conheço, não sei se o Caio conhece, chama multitran.com. Eu vou até conferir depois ele, fiquei curioso para ver esse site. Multitran.com. É tradutor. Isso, é um tradutor. Ei, Carol, tá vendo que a Carol mandou Carol, tá aqui, gente, é todo mundo hoje, tá vendo? Feriado é isso, gente. Venham com a gente. Inclusive, ó, até voltando aqui, a Lu falando que já aconteceu comigo de saber o que o turista dizia para uma atendente numa loja em inglês, mas eu não quis conversar porque eu não entendia. Porque eu entendia, ela falando que entendia, mas ela não sabia responder. E hoje em dia ela faz curso de inglês. Então é isso, gente. Na verdade, a gente não tá aqui promovendo o curso de inglês de ninguém, não tem publi nenhuma aqui. É só realmente trazer a importância da gente aprender entender que, assim, beleza, primeiro, incentivar a gente a estudar uma língua estrangeira, né? Acima de qualquer coisa. Ponto 1. Ponto 2. Não fala inglês. Eu consigo viajar para fora? Consegue. Em último caso, dá um exemplo aqui muito engraçado. Quando eu tava na Macedônia, o povo da Macedônia não fala inglês. Quase ninguém fala. E Macedônia, gente, é aquele país que é com escrito muito parecido com o russo, que é o cirílico. Aquelas línguas alfa, tipo beta, meio umas coisas muito estranhas ali, que eu não entendia nada. Eles tentando me ensinar, eu falei, gente, eu não vou aprender. Entendeu? Então, tipo assim, não tinha como. E aí eu lembro que quando eu chegava no mercado para comprar as coisas, tipo assim, eu mostrava no dedo, eu apontava pra carne, eu... A pessoa, parecia uma loucura. Então, assim, é o jeito ideal? Não. O cara não fala inglês, eu não falo macedônio, a gente vai deixar se comunicar por isso? Óbvio que não. Entendeu? E você então, não vai assim, deixar de macedônia porque não fala o idioma de lá, né? Exato. Se a gente tivesse que aprender o idioma de cada país, né? Enfim, para Taiwan, para o Egito, para Austrália fala inglês, né? Mas enfim, Bangladesh, Paquistão, tem tantos lugares legais no mundo para a gente viajar, conhecer, né? A gente não precisa saber todos os idiomas, mas o inglês ele une todo mundo, né? O Radimir está aqui, a gente é amigo porque eu fui dar aula de inglês lá na Rússia, ele estudava na escola que eu dei aula e a gente ficou muito amigo. Ele já veio aqui ao Brasil, veio aqui a Juiz de Fora, e hoje ele mora no México, enfim, e é um crânio, né? Porque ele fala também espanhol, é professor de inglês, fala espanhol super bem, é advogado. Tô fazendo mexendo do Radimir agora. Se ele estiver solteiro, vão em cima dele, gente. Vão em cima dele. Né? É maravilhoso, mas eu acho muito legal quando a gente viaja, a gente conhecer, a gente, né? Eu acho que o mais maneiro, inclusive, de viagem, gente, por isso que é legal você falar uma outra língua, justamente para você fazer novas amizades. E é muito legal hoje em dia essa coisa da internet. Lá atrás, eu lembro direitinho, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, foi em 2008, para Argentina. Não tinha tanta essa coisa de internet, então não era tão instantânea como é hoje. Então a gente fazia amizade, meio que você só tinha pessoa ali no Facebook. Não tinha até então Instagram, não tinha story, então você não acompanhava a vida e a rotina da pessoa. Só que hoje, como a gente vive o dia inteiro no telefone e tudo mais, então quando, por exemplo, eu tenho amigo macedônio, eu tenho uma amiga argentina, eu tenho amigo chileno, tudo quanto é lugar, o Vico também tem. E a gente consegue acompanhar como se fosse uma rotina sua e a pessoa tá lá no outro lado do mundo. Então olha que legal você entender o que ela tá falando se ela estiver falando inglês, né? Então, tipo assim, é muito, muito, muito bacana.
E até aproveitando essa coisa de novo, porque o povo aqui, Vico, tá travado no problema do... O maior problema é aprender uma língua, a vergonha de errar. Isso me travou muito tempo. Aí uma outra, a Lígia falando aqui, ó, eu tenho um bloqueio, eu acho chique falar inglês, mas eu acho um bloqueio. Até tento ouvir músicas e cantar, porém a língua não enrola. Então, o que é a minha dica de leigo? De gente que, cara, sai falando. Ó, uma outra... Agora, gente, aqui a gente pode tudo, né? O principal jeito de você falar a língua relaxado, toma umas cachaça. Você fica bêbado. Tô errado, Vico. É sério, quando a gente fica bêbado, a gente relaxa. Mas é porque o álcool, ele deixa a gente mais desinibido, né? A gente tira alguns filtros quando a gente bebe e perde, né? A gente perde a linha justamente porque a gente bebe. Então, quando a gente tá mais relaxado, a gente fala mais, porque a gente fica com menos vergonha, a gente se julga menos. Essa é a trava que impede as pessoas de se jogarem, né, nessa experiência de falar um novo idioma. Eu acho que o grande erro, Flávio, o grande equívoco, né, de comportamento das pessoas é acreditar que algum dia elas vão falar tudo que elas estão aprendendo. Não, elas têm que falar aos poucos, elas têm... Estudou um pouquinho, fala um pouquinho. Por exemplo, o meu russo, eu não tenho um russo avançado, tô longe de ter um russo avançado, mas o pouco que eu sei, eu falo o dia inteiro, entendeu? Eu quero ficar falando, nem que seja só oi. Você aprendeu a falar hello in English, fala hello, entendeu? Você sabe só falar assim, o meu nome é, eu sou de tal lugar, eu tenho tantos irmãos e essa é a minha profissão. Fala isso muito, né? Fica escrevendo num papel, pega uma música e tenta entender em que hora daquela música você tá entendendo algum verbo ou outro. Tem que ir aos pouquinhos. E aí, um dia, sim, você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, eu fui colocando uma pedrinha, né, por vez, e agora eu tenho uma parede. Enfim, não sei se essa foi uma boa metáfora. Sim, mas é verdade. Mas sabe por que funciona? Porque, assim, literalmente, eu lembro que, assim, eu fiz, tipo assim, no primeiro ano de inglês e tal, eu fui pra Argentina. E esse ano que eu falei, 2008. Aí eu lembro quando chegou lá, eu tinha um gringo no hostel, assim, a hora que eu vi que eu precisava falar de um jeito, assim, a hora que eu vi que eu tava falando, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando. Eu lembro que ele perguntou onde era o banheiro, eu consegui falar onde era o banheiro. Tipo, o banheiro é ali, você vira à direita. Eu falei isso em inglês, caraca, entendeu? Exatamente o que você falou. Tipo assim, foi uma conquista de ter conseguido mostrar pra pessoa onde era o banheiro. Aí depois, à noite, eu bebia, fiquei mais relaxado, então era uma coisa meio tupiniquim? Era, tipo, eu gostar bebida. Tá tudo bem, entendeu? Mas eu consegui me comunicar. Então, assim, eu acho que existe uma licença poética da gente que não é nativo, da gente poder falar, tipo, eu não me cobro de quantas vezes, assim, a hora que eu chego e falo, quando eu tô conversando em inglês, eu falo assim, você pode repetir que eu não te entendi? E tá tudo bem, né? Tipo, a gente não é obrigado a entender o tempo inteiro. Desculpa, tem duas histórias que eu gosto sempre de contar, assim, pra quem estuda comigo. E eu acho que essas histórias, elas nos aproximam, né? Porque às vezes, principalmente agora que a gente tem muito aluno online, né? E a gente acaba não encontrando as pessoas pessoalmente, enfim, né? Não tem aquele abraço. Mas independente disso, duas histórias que aproximam muito quem está estudando de mim e que mostram, né? E que provam que nós que somos professores e professoras também passamos apertos, também temos dúvidas. São as seguintes, eu vou contar rapidinho. A primeira vez que eu fui a Londres, muitos anos atrás, assim que eu desembarquei, eu fui no banheiro fazer um xixi rapidinho e eu fui a última pessoa daquela fila, né, para apresentar passaporte. E para entrar na Inglaterra, você precisa de um carimbo ali. Se o cara encasquetar com você, você não entra. E aí, enquanto eu tava na fila, estava passando a notícia do tsunami no Japão. Isso tem muitos anos, eu nem sabia que tinha rolado de tsunami no Japão. Eu sei que eu fiquei chocado com a história e comecei a chorar muito na fila. Fiquei tristíssimo com aquilo. Falei, pronto, eles vão achar que eu sou doido, que eu sei lá, tô fugindo de algum lugar, que eu tô chorando aqui na fila sozinho, né? Mas aí, enfim, enxuguei as lágrimas, chegou a minha hora. E aí, enfim, passei por ali e fui encontrar minha amiga, que é inglesa, que tava me esperando pra gente. Eu ia passar 2 dias em Londres. E me deu um desespero, eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. E eu estava assim, putz, como que eu sou professor de inglês e não estou entendendo nada que eles falam, né? Mas é porque, às vezes, quando você não está acostumado com aquela variante, daquele lugar, daquelas pessoas, daquela cidade, ainda que seja uma cidade grande, Londres, né? Você precisa de alguns minutinhos para computar e para catalogar essas variações. E aí, sim. Algumas depois eu já tinha me acostumado, sabe?
Então, isso vai acontecer com todo mundo. Você pode estudar um idioma anos, a hora que você for para o vamos ver, né? A hora que você tiver que estudar, perdão, a hora que você tiver que colocar em prática o que você estudou, seja no caso do inglês, né? Seja Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Jamaica, onde for, alguém vai falar alguma coisa que pode te dar uma travada, igual em português. Dependendo de se você no Brasil você não entende a gíria, dependendo de se você vai a Portugal, talvez você também não entenda o sotaque deles falando muito rápido. Então, são muitas variações que uma língua pode ter. E a segunda história, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Não sei se foi a primeira ou a segunda, mas, bom, na verdade essa foi a primeira. Eu não lembro onde eu estava mais. Eu acho que foi em São Francisco. E, já viajei tanto que eu nem lembro mais. É muito difícil. Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Eu acho que foi em São Francisco. E aí eu entrei numa loja e o segurança da loja falou alguma coisa comigo, eu não entendi. Aí eu olhei pra ele assim, e aí ele falou de novo. Aí eu falei assim, I'm sorry. Aí ele falou assim, how are you? O cara tava me perguntando, how are you? Né? Tudo bem. Mas eu tava tão aflito com o recorte da situação, um segurança numa loja, falando alguma coisa comigo, será que eu apertei alguma coisa errada? Será que o alarme apitou comigo? Será que eu não posso tocar nessa peça de roupa? Então, aquela situação me deixou nervoso, e o meu nervosismo, igual da galera que não tomou cachaça ainda pra falar, me dificultou, né, dificultou que eu entendesse uma resposta tão simples, uma pergunta tão simples. Aí eu falei, I'm fine. Aí ele riu. Ele viu que eu tava, de alguma forma, passando ali um apertinho de falar com ele a primeira vez. E eu já era professor de inglês há muito tempo quando eu fui essa primeira vez nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante as pessoas que estão começando a estudar ou que nunca estudaram, é importante elas saberem que, olha, você pode estar no começo, você pode estar no fim. Você vai ter algum tropeço, né? Vai travar, mas vai sair. O mais legal do tema que você está propondo aqui hoje é mostrar, assim, durante anos e anos e anos, as pessoas viajaram sem falar o idioma, né? Uhum. Ali nos anos 90, quando o dólar estava muito baratinho e tal, a galera, ia muito para os Estados Unidos comprar enxoval em Miami, né? E por aí vai. A maioria das pessoas não devia estar falando inglês, digamos assim, super bem, super à vontade para viajar. As pessoas viajam porque elas querem conhecer lugares, e aí vai de mímica, entendeu? E vai de papelzinho, é o que você falou. Eu acho que isso não pode nos impedir. Exatamente. E como você já disse, com certeza, saber um idioma potencializa a sua viagem. Vai fazer com que você, de alguma forma, explore outras possibilidades, né? De fazer amizade, de rolar uma paquera. Ou não, de você ir sozinho na loja e comprar o seu negócio. E fazer tudo! É muito maravilhoso. E assim, é um tipo de experiência, por isso que é legal quando a gente... Por exemplo, eu já tive boy do Chile, que eu falava espanhol, que inclusive era um saco discutir relação em outra língua. Eu falava, a mim não me gusta mais. Eu me sentia numa novela mexicana, entendeu? Saia daqui agora! Eu ficava puto, entendeu? Tipo assim, aí eu ficava assim, se eu vou brigar em outra língua, eu quero o meu momento Paola Bracho. Eu quero falar do meu jeito e fazendo barraco. Então, tipo assim, agora sem as brincadeiras e tal, mas assim, era tão legal, tipo assim, ter experiência. Eu confesso que eu estou morrendo, tipo, eu amo viajar pelo Brasil, lógico e tal, mas assim, acho que você também tá sentindo isso, morrendo de saudade, de sentar numa roda, com gente, todo mundo de tudo quanto é lugar do mundo, e você ficar papeando, e saber cara, eu sou daqui, eu sou de lá, de não entender o que tá acontecendo, eu amo essas coisas porque, assim, são essas situações que fazem a gente, primeiro, aprender, crescer como pessoa. A gente volta um ser humano melhor quando a gente viaja para um país que é muito diferente, entendeu? Então, assim, de novo, até voltando, olha que louco falando sobre cultura diferente. Quando eu tava na Bósnia, em 2019, eu tava com uma amiga, a gente foi com um Airbnb, e a mulher que foi mostrar a casa pra gente, a casa era de um alemão, e ele não tava lá, então tinha uma faxineira dele que entregava a chave pra gente da casa. Vi que a mulher não falava nada de inglês. Cara, ela mostrou tudo da casa pra gente, falando tuk-tuk. Ela fazia assim, ó, tuk-tuk, 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 tuk-tuk. Cara, a gente conseguiu entender todas as regras da casa
só com a mulher falando tuk-tuk. Então, tipo assim, a linguagem de sinais, linguagem da boca, da mão, gestos, esse gesto aqui de comer é universal, entendeu? Então, tipo assim, agora a gente tá falando aqui, fudeu, deu merda, você não fala inglês, você não fala espanhol, você vai conseguir se comunicar do mesmo jeito, entendeu? Eu lembro direitinho, quando eu e o Christian estavam nos Estados Unidos, eu já contei esse caso aqui várias vezes, não sei se você ouviu falar dele, mas a gente tava lá na Broadway comprando ingresso pra assistir um musical, e aí, tipo assim, 15 guichês, assim, aí eu fui numa mulher, tipo assim, a hora que eu cheguei lá, uma americanona, assim, tipo, parecia que era do Bronx, sabe? Tipo, aquele inglês mega... Cara, ela, tipo assim, hello! E tipo assim, eu falei assim, gente, e agora? E ela começou, tipo assim, which take you want? Uma coisa meio assim, eu falei, eu não tô entendendo o que essa mulher tá falando. Aí ela começando a ficar com uma cara de brava. Aí eu falei assim, escolhe aí, escolhe. Aí na dúvida, tipo assim, o que eu fazia? Isso é outra estratégia, gente, funciona muito. Eu sempre tenho uma dólar mais alta, uma nota mais alta da moeda, que, tipo assim, quando eu não sei quanto custa, tipo assim, eu tenho muito problema com número em inglês. Então, eu sempre dou a moeda mais alta e depois eles sempre vão me dar troco, entendeu? Porque a hora que fala assim, tá faltando 55 centavos, até eu entender que 55 centavos, e eu achar a moeda em dólar, por exemplo, porque eu nunca consigo achar aquelas moedas, né, tipo, one quarter, não sei o quê, tudo diferente, a unidade de medida deles. Então eu falava assim, então tá tudo bem, a mulher me deu o ingresso. No dia seguinte, a gente assistir um outro musical. A gente falou assim, ontem essa mulher tava no guichê 1, vamos lá pro guichê 15 que ela não vai estar lá, vamos fugir dessa mulher. Vico, a gente chega no guichê 15. Quem que tá lá? Ela só faz assim, ela, hello! Era a mesma mulher. Aí eu, não, olhei pro Cristo, a gente ria tanto. Mesma coisa. A gente continuou sem entender. A mulher que escolheu o ticket pra gente. A gente assistiu o musical, deu tudo certo. Eu não entendi a mulher falando inglês. Eu falo inglês, não entendi porque era uma americana. Um nativo, quando fala inglês, é muito mais difícil de entender. Não sei o que aconteceu, que eu não consegui entender a mulher falando. E eu falei assim, é isso que tá aí. Então tá tudo bem. Não adianta a gente surtar. Eu acho que nesses lugares, né, assim, no caso, Nova York é gigantesca, né? Então, o fluxo de pessoas na Broadway também é muito intenso. Mas se você pensa num lugar talvez menos movimentado, um pouquinho menos movimentado que a Broadway, as pessoas também, hoje em dia, estão muito acostumadas a receber estrangeiros, né, de todos os lugares. Então, se você está num lugar onde enfim, as pessoas se importam em receber bem, elas também vão falar um pouco mais devagar, elas vão sacar que você não está entendendo, elas já vão estar acostumadas com esse tipo de traquejo assim, social. Olha quem apareceu. Ai, Caio, voltou! Vamos tentar, vai dar certo. Não, mas agora eu tô te ouvindo bem. No finalzinho vai dar certo. Vamos. Joga não, mas pro então, Caio, a gente tá aqui, você tá acompanhando, né, gente? Caio, a internet não tá colaborando, mas ele tá aqui com a gente em pensamento, entendeu? Então a gente tá falando aqui, não sei se você tava acompanhando a gente comentando, de tipo desses perrengues, que não são perrengues, mas que são situações onde a gente às vezes passa por uma situação um pouco embaraçosa, mas que no final dá tudo certo, sabe? Sim, ó, eu tenho exemplo de alunos que estão fora do Brasil e que teve essa dificuldade aí com o idioma. A primeira coisa que eu falo para eles é: não se cobre para falar inglês como nativo porque você é brasileiro. Então fala inglês como brasileiro ou fala espanhol como brasileiro. Porque às vezes as pessoas confundem, e é comum, assim, nós como professores e assim, falantes de inglês que pode compartilhar do idioma, de tentar desconstruir essa ideia de que inglês bem falado é o inglês que eu falo igual nativo. Mas não, porque existe uma diferença entre pronúncia e sotaque. E sotaque nós sempre vamos carregar com a gente. A gente sabe porque o oposto acontece também. Nós temos atores no Brasil que são de Portugal e que falam um português, assim, brasileiro, excelente, mas que volta e meia você sempre vai perceber o sotaque dele. E tá tudo bem. Isso não descredibiliza, por exemplo, o quão bom ele é no inglês ou no português. Então, o que eu falo, tento compartilhar sempre com meus alunos, primeiro é não ter medo de falar. Então, eu falo para eles, gente, vai lá sem medo, erra, porque até quando eles falam a forma correta de corrigindo, isso é fácil para depois você aprender. Leva com tranquilidade, sabe? Você está aprendendo, você está falando o idioma da pessoa. Então, é aquela história de não precisa ficar falando I'm sorry o tempo todo. Você já está estudando o idioma daquele outro país. Você já está estabelecendo a comunicação, sabe? Então, tudo bem, a pessoa corrigiu, thank you very much.
e é isso aí, você já aprendeu uma nova palavra, segue, tenta se comunicar. Então, e sem falar na questão de que quando você está se comunicando aí com outra pessoa, por exemplo, em outro idioma, tem a questão de que não é só fala, né? A comunicação entra todo outro universo, body language, a questão de movimento, de mímica. Como você estava falando aí, ó, a mulher que te apresentou o local usou alguma forma de Sim, com a mão, e deu para entender. Exatamente, uma comunicação foi estabelecida, que é a parte principal de um diálogo, né? Então é excelente. Então foi a primeira coisa, quando a gente desconstrói essas ideias na nossa mente, elas nos ajudam até a destravar. Que aí você tira essa cobrança de que eu tenho que falar com o sotaque americano ou com o sotaque britânico. Eu tenho que falar essa palavra assim, daquele jeito. Não, ou senão eu não vou falar porque não tá muito bonito. Não, vai ser medo que isso vai ajudar o seu idioma fluir. Tipo assim, tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Então, tipo assim, até porque, né, não tem truque, não tem segredo, tem prática, tem se jogar, entendeu? Então, assim, igual inclusive você tá falando aqui, ó, até a Lu tá falando, minha irmã mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos e não perdeu o sotaque curitibano até hoje. Ou seja, a gente carrega isso com a gente, tipo, até em português mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui no Rio, eu ainda falo, o pessoal daqui sabe que eu sou mineiro, e quando eu chego em Minas, o pessoal fala que eu falo igual carioca, eu fico assim, eu falo o que e tal, meu Deus? Entendeu? Que eu não sei o que eu falo mais. E, enfim, e a gente guarda isso com a gente. Agora, por exemplo, olha que agora saindo um pouquinho do inglês indo pro espanhol, eu tava lembrando aqui, por exemplo, La Casa de Papel, que eu vi esse final de semana, né? Acho que todo mundo deve ter visto ou estar vendo também a 5ª temporada, a primeira parte. O espanhol da Espanha tem uma característica, tipo, muito específica da língua deles pra fora, pra eles falarem La Casa, uma coisa meio assim, que, tipo, como eu já tive, por exemplo, boy chileno, eu amo, eu fiz muitos anos de espanhol com uma professora chilena, então meu sotaque de espanhol é do Chile. Olha eu falando, é de Chile. Tipo, já tô muito... me encanta! E aí é muito legal isso, porque, tipo assim, La casa no está abierta. Eles falam assim o espanhol, tipo, da Espanha, e de outro lugar fala com a linguinha um pouco mais pra dentro. Então, tipo assim, é muito legal também quando a gente começa a aprender língua, a gente conseguir identificar o sotaque. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente fala assim, fulano é baiano, fulano é mineiro, fulano é paulista, fulano é carioca. É legal quando a gente começa, a hora que a gente... Vico, me corrija se eu estiver errado, mas acho que quando a gente consegue entender ali de onde é aquele sotaque, eu acho que a nossa cabeça já tá começando a falar assim, então acho que você tá começando a manjar dessa língua aqui. Você já entendeu a língua, já que tá começando a entender o sotaque daquela língua, né? Isso é bem sofisticado, eu diria até, você saber identificar qual é o sotaque, né? Porque são muitas possibilidades. Para você identificar o sotaque, você tem que estar em contato com esses sotaques diferentes, né? Então, eu acho que é bem sofisticado. Isso acontece muito, por exemplo, a diferença do espanhol. Eu tenho uma amiga argentina, que eu tenho uma amiga argentina incrível, conheci inclusive na Macedônia. Cara, o espanhol dela, tipo, é muito carregado, assim. O espanhol da Argentina e do Uruguai, eles são muito próximos. O do Chile me lembra muito do Peru, que é uma coisa um pouco mais limpa, assim, mais la calle. Eles falam assim, a rua, né, la calle. Na Argentina, la calle. Uma coisa mais, assim, forte. Sim. E aí, então, você consegue entender, tipo assim, sabe? É muito peculiar. E eu gosto, assim, sabe? De tem hora... Caio, tá... O Caio tá coitado, amigo. A gente vai fazer uma outra live junto. Só pra gente falar aqui das confusões. E a Maíra perguntou se vai ficar salva a live. Vai ficar sim. Vai ficar no YouTube, no Facebook, em todas as mídias, aqui no Instagram também. Então, Vico, a gente tem mais 10 minutos. Deixa eu passar aqui. Que manda, claro. Nossa, porque eu te falei que a gente já falou aqui formas de aprender uma língua estrangeira de graça. A gente comentou aqui dos aplicativos, né? Então, acho que a gente já falou aqui dos aplicativos. Só lembrando, a gente comentou para aprender do Duolingo e do Cambly, para você aprender língua. Aí tem que ver, porque o Duolingo é de graça, não é, Vico? O Duolingo tem uma versão gratuita, mas aí você só pode errar, tipo, 5 vezes. Aí eu cansei de errar 5 vezes, aí eu paguei. Aí eu tô fazendo agora, não me trava. Aí eu posso... Me deixa! Deixa. Mas eu tô lá no tipo assim, o meu avô tem um cavalo. O Duolingo ele é bem extenso e assim, digamos assim, que é mais lentinho, né?
Mas eu tô achando muito legal, assim, o processo. Eu tô aprendendo muitas palavras, tô entendendo muita coisa de russo. Aham. Eu conheço muita gente que estudou pelo Duolingo. Falam que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, você fala quantas línguas, Vic? Você fala inglês, o russo e mais... Não, eu falo, né? Eu sou professor de inglês há 20 anos, praticamente. Até mais, há 21, se eu fizer as contas, porque a minha primeira aula de inglês eu dei aos 13 anos e agora eu já tô com 34. Mas eu falo também francês. Eu acho francês mais fácil do que russo, assim. Fiz o curso de francês no Sistema 3 com a Cecília. E o russo, eu vou assim, estudando aos poucos, paro, volto. Eu sou um pouco frustrado até, porque eu queria já falar muito bem russo pela quantidade de vezes que eu fui à Rússia, pelos meus amigos russos, mas é uma língua muito desafiadora também. Mas enfim, nossa, é difícil, eu possível, conto que eu falo inglês e francês. Ah, mas já é maravilhoso. Cara, de novo isso, né? Se falar inglês, eu acho que já tá maravilhoso, porque é a língua mãe de tudo do mundo, né? A língua que rege praticamente, a língua comum que o mundo inteiro fala. Então, eu acho que é isso, gente. Se tiver que focar, inclusive, tipo, pega e vai numa língua, vai no inglês, depois a partir dali você vai evoluindo. Tipo, eu falo só inglês e espanhol, não quero aprender outra língua, dá muito trabalho. Eu acho muito legal, mas assim, a gente tem que pagar boleto, tem que trabalhar. Sabe o que acontece, Flávio? Hoje em dia tem pessoas que ficam assim, mandarim. Claro, mandarim, em número absoluto de pessoas, é a língua mais falada no mundo, porque você tem uma população gigantesca na China, né? Mas geograficamente é muito limitado o mandarim. Ele está muito concentrado na China. Se você pensa no inglês, em número de pessoas, é menor do que o número de falantes de mandarim, mas geograficamente ela está totalmente espalhada pelo mundo. O inglês está presente em todos os lugares do mundo. Então, é a opção mais segura, digamos assim, a que vai te garantir mais possibilidades. E lembrando muito, assim, desse conceito que é a bandeira que a gente levanta, eu tenho certeza que o Caio, pelo que ele falou aqui, também acredita nessa mesma linha, né? Do inglês como língua franca. O inglês que é uma língua do mundo todo. Então, a gente não tem que buscar apenas falar inglês como dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Austrália, enfim, desses lugares que têm prestígio, né? Mas já falei também disso aqui. Eu acho que quando a gente se desprende desses preconceitos, desses ideais, dessa comparação equivocada que a gente costuma fazer de si com o outro, a gente tem muito mais chance de falar com mais tranquilidade, né? Sem se julgar e de ser mais feliz. Se soltar. Porque, assim, sabe o que eu brinco? Que não é pra doer. Não pode doer, entendeu? Então, tipo assim, né? Porque senão começa a virar uma obrigação, uma coisa que é pra ser legal. Por isso que a gente agora, falando de verdade mesmo, brinquei da cachaça, mas assim, o melhor jeito de você destravar o seu inglês, a sua língua estrangeira, de verdade, tipo assim, sentar num bar, tomar uma cervejinha ali com outras pessoas, tipo assim, você não vai ficar falando, mas vai ouvindo, vai prestando atenção na conversa. Pensa que, depois, do nada, você solta uma frase aqui, tipo assim, essa pessoa tá falando, sei lá, ela tá contando um caso da Argentina. Aí você fala, eu já estive na Argentina. Bom, você pontuou uma frase, depois você ouve mais. Depois você vai entrando aos pouquinhos, tudo sem cobrança, né? Então, acho que isso faz ter um peso menor, uma carga menor, uma cobrança menor, né? Então, inclusive, gente, o Caio tá muito, tipo a Ana Clara do Big Brother, que os apresentadores estão falando, a Ana Clara tá é a Camila de Lucas, no G-Show. Ele tá falando aqui, ó, né, que o álcool coopera, e assim, cientificar. Essa palavra aí, comprovado, que deixa você mais desinibido, mas é verdade. Enfim, agora, isso aqui é uma outra coisa também que a gente já comentou, mas dicas de como se virar fora do Brasil em países que não falam a nossa língua. A gente já comentou aqui hoje, por exemplo, que quando você viaja com qualquer telefone, hoje nosso, você chega no lugar, geralmente, a maioria dos países tem algum Wi-Fi, ou você vai comprar algum tipo de internet, acho que é legal até você ter por segurança, né? Você precisar. Então, baixar ali esses aplicativos que a gente falou, o Lingui e o Google Tradutor, que ele vai te ajudar, principalmente assim, não para você sair falando o tempo inteiro e ficar ali, vou fazer uma amizade, vou ficar horas ali com o Google Tradutor, até porque não vai dar certo. Mas para te ajudar, eu acho que já funciona isso. Eu acho que é muito tranquilo. E pedir ajuda, gente. Sempre tem um brasileiro brotando em tudo quanto é lugar, né?
Flávio, eu queria falar uma coisa, eu sei que está acabando. A Cecília, professora de francês no Sistema 3, ela veio da República Democrática do Congo, um país que é na África e que foi colônia da Bélgica, por isso eles falam francês. E ela conta que quando chegou aqui, ela não falava nada de português, ou falava pouquinho, e ela tinha que ir ao mercado. Então, o que ela fazia? Ela anotava as frases que ela precisava falar do mercado, ela anotava o nome das comidas, né, dos ingredientes. Então, essa rotina de, né, fazer compras, por exemplo, uma vez por semana, né, se você pensa em frutas, verduras, são coisas que você tem que comprar com frequência, não dá para fazer uma compra de mês, né? Então, essa frequência fez com que ela fosse memorizando. E aí a gente volta lá naquele ponto, né? O que você traz para sua rotina, o que você torna, né, o que você faz, o que você inclui na sua rotina vai ser mais fácil de memorizar, porque você vai usar aquilo repetidas vezes e não só assim. Eu falo isso até para alunos, às vezes, quando a pessoa está preparando uma palestra em inglês, né? Ou uma apresentação de resultado para a empresa. Não use palavras super diferentes, use as palavras que você usaria. Então, ao invés de traduzir o seu discurso todo do português para o inglês, começa já a escrever em inglês, começa já a se imaginar falando inglês, porque se você procura uma palavra muito específica para usar na hora da apresentação, provavelmente você vai esquecê-la, né? Então, a gente tem que ter essas prioridades. O que vale a pena? Sim. O que não vale a pena? Eu fui contar a história da Cecília, cheguei na apresentação do trabalho e esqueci o que eu ia falar, desculpa. Não, mas você sabe o que é maravilhoso? A hora que você estava falando isso dela, até juntando com o que o Caio está falando aqui, né? Tipo assim, de contextualizar com a rotina e usar, por exemplo, placas, imagens, figuras. Cara, o mercado é um lugar maravilhoso para você associar a língua. Eu lembro que quando eu estava aprendendo espanhol, eu fiz uma viagem, uma dessa aqui para América Latina e tal. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, principalmente na fruta, você vê a fruta ali, o escrito dela embaixo. Então, tipo assim, impossível você não associar o quê? É igual criança, gente, mas aprender isso, independente da idade, igual né? Então você via ali a fruta em cima, manzana. Você via ali a imagem da maçã. Banana, você via ali escrito banana. Então, mercado, quando viajo, eu amo, independente do país, até, por exemplo, nesses lugares loucos lá que eu fui, de Macedônia, Bósnia, Sérvia, eu ficava olhando as embalagens, os rótulos, não entendendo nada. Muito louco. Tipo assim, eu sabia se a água era com gás ou não, quando eu sacudia. Deu bolinha que tem gás, não deu bolinha que não tem. Entendeu? Tipo, não sabia. É a gambiarra pra saber se a gente tá comprando o negócio certo. Então, teve um dia que eu comprei um iogurte achando que era leite, porque a embalagem era rosa. Eu falei, cara, assim, um iogurte, não dava pra entender nada. Depois eu fui ver que a embalagem lá da Bósnia do leite era rosa, igual um iogurte aqui. Então, assim, você erra e depois compra de novo, vai rindo, enfim. E o erro, Flávio, ele faz parte do processo. Se você fica adiando o erro, na verdade, se você fica achando que tem que esperar para não errar, o que você está fazendo só é adiar o erro. Você fica adiando a situação, esse teste, sabe? Você teve que errar esse iogurte para aprender, né? Até falei, iogurte? Iogurte. É iogurte. Tem hora que eu falo... Eu lembro quando eu era mais novo, eu falava iogurte. Eu falava iogurte. Olha o português. Mas então, tá vendo? Eu errei aqui. Então, se você de repente não errasse nesse iogurte nesse dia, você ia errar em outro produto. E é isso, são histórias. Na hora a gente passa uns apertos, sim, né? Já comi comida fria que era pra estar quente, já comi comida quente que era pra ser fria e por aí vai. Né? Em Portugal, cara, eu não sei se eu já te contei essa história. Fui pra Portugal a primeira vez e me falaram assim, você tem que provar francesinha. Aí eu ia nos lugares, tem francesinha? Eles, português, né, só falavam assim, não temos. Tá. Aí eu ia em outro lugar. Não temos. Aí até que eu cheguei numa loja de uma mulher que era brasileira, ela falou assim, mas por que você tá procurando francesinha aqui? Você sabe o que é francesinha? Eu falei assim, não, mas eu achei que é um doce. Ela, não é um doce, parece um misto quente, é um salgado. Você nunca vai achar isso nessas lojas que você tá procurando. Meu Aí Deus! ela falou, você vai achar em tal tipo de restaurante. Aí eu fui, comi minha francesinha, bebendo a minha cerveja lá, típica de Portugal. E você vê, a mesma língua, hein? A mesma língua, só um país diferente e pode dar esse tipo de confusão. Então, cara, aí a gente tem que se jogar e viver essas experiências. E que é maravilhoso, que é o que faz a gente lembrar dos lugares e tudo mais. Inclusive, até eu tinha deixado aqui, vou mostrar pra vocês. Cadê? Peraí. Ó. Deixa eu separar daqui. A tampinha da Amistel lá da Macedônia, olha só. Não sei se tá dando pra ver. É cirílico.
Ó, tá vendo, ó? Amstel. E aí, enfim. O que tá é uma escrito língua. embaixo? Eu não sei. Não sei, peraí. Não tô conseguindo enxergar nada. É porque tá engraçado que tá embaçando. Deixa eu fazer igual blogueira. Tipo um M. E eu chegando a cara perto. Pra ver. Não dá pra ver. Mas enfim, por exemplo, eu guardei essa tampinha porque eu achei tão legal, assim, de você ter essas coisas e você olha pra isso aqui e você fala, cara, que massa o mundo, né? Ser tudo diferente, de ter essas histórias todas, assim, porque acima de tudo, gente, agora a gente tá, até a gente caminhando aqui pro nosso encerramento da live já, que passou rápido, mas foi maravilhosa. Que língua é muito mais que só língua, é cultura, sabe? É você aprender, você conhecer, é muito legal você ver. É muito mais que só aprender a falar um outro idioma, você aprender uma cultura nova que está entranhada ali na língua, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, aqui no Sudeste, por exemplo, a mandioca chama mandioca, lá em cima é macaxeira, ou seja, isso não é língua, isso aí é cultura. Olha que louco isso, né? Porque a língua é o português. Agora é o quê? O regionalismo, cada um chama aquilo de um jeito. Né? Então isso é muito legal. Então eu acho que o objetivo dessa live aqui era primeiro salvar o sufoco do povo que não fala inglês ou outra língua poder viajar. Então a gente já deu todas as dicas aqui. E o principal que é te estimular a estudar. Hoje em dia a gente está falando aqui de cursos, né? Inclusive o Vico, depois vai lá no perfil dele que ele tem lá um montão de dica, tem os cursos lá também. Se você quiser lá do Sistema 3, eu recomendo porque eu estudei, eu amei. Tipo, nossa, que saudades, inclusive. E nossa, mas que tempo gostoso, que tempos bons, enfim, né, que a gente aproveitou muito. E é isso, sabe? Eu acho que a gente entender que se a gente tiver oportunidade para aprender uma cultura nova, uma língua nova, isso enriquece a gente como pessoa acima de tudo, né? Então, enfim. Mas fica é isso. Deixa aqui sua última mensagem, seu agradecimento, um oi para todo mundo. Eu queria falar milhões de coisas, mas eu vou agradecer você, Flávio, pelo convite, agradecer o Caio também, que infelizmente teve esse problema, mas eu adorei um pouco que o Caio falou aqui. Que bom saber que a gente tem professores de inglês multiplicando esse discurso, né, que agrega, que incentiva as pessoas a abraçarem as suas histórias, né, e não quererem ser pessoas diferentes. Eu acho que o legal de viajar é estar em outro lugar, passar por situações inusitadas, sentir choque cultural, ficar, enfim, de cara com costumes diferentes e passar aperto para entender e também fazer com que as pessoas também tenham que se esforçar para te entender. Mesmo que você fale o idioma do lugar, né, é saudável para as pessoas do mundo todo terem contato com essa diversidade, com a diversidade linguística, com a diversidade cultural, com todas essas diversidades, né? Então, existem muitas possibilidades de comunicação que vão também além da língua, né? Além de só falar. A moça lá, eu não lembro o país, foi na Bósnia, né? Falou tuk-tuk. Provavelmente a gente falaria tuk-tuk, aqui em português é assim, tipo assim. Então, para cada lugar que a gente vai, tem algum som que é forte, tem um jeito tem um gestual que é diferente. Tem muita história. Dá pra gente fazer uma live só de mímica também, né? Mímica que dão errado em outros lugares. por aí vai, tá? E se alguém precisar de alguma dica, enfim, de alguma ajuda urgente ou não urgente, eu tô disponível, né? Tanto no meu perfil Lopes Vico quanto no Sistema 3. Fiz meu merchan aqui rapidinho, Flávio. Não, tá tudo em casa, tem que ser mesmo, até porque eu acho que assim, a gente tem que ser multiplicador de conhecimento, sabe? De culturas novas e viajar é muito mais que, de novo, muito mais que isso, assim, a gente tem paixão por viajar, mas a gente tem paixão por aprender coisas novas, entendeu? Então quando a gente volta pro Brasil, até dentro do Brasil mesmo, mas assim, eu acho que o choque cultural, quando a gente vai pra fora do Brasil e volta pra cá, e a gente vê como a gente volta de uma outra visão, com uma outra cabeça, isso é tão enriquecedor que eu acho que a gente não pode se ver não fazendo isso mais, entendeu? Então, tipo assim, né, a gente entender que viagem é investimento, parar de falar, não tenho dinheiro para gastar com viagem, não pense isso, eu não tenho dinheiro para gastar com curso de inglês. Eu até de vez em quando, minha irmã tem hora que fala assim com meus sobrinhos, nossa, eu não sei se eu acho que vou tirar os meninos do inglês. Eu falei assim, não tira, senão eu pago para eles não saírem do inglês, porque, tipo assim, essa conta vai chegar,
sabe? Essas crianças novas que estão vindo aí, essa galera aí, vai chegar, não tem como. Antigamente, de novo, só reforçando, né? A gente aprendia o inglês lá atrás para falar no currículo que tinha inglês, porque era muito fora da nossa realidade. Não sei se é porque eu fui criado no interior, né? Então jamais imaginar que eu ia mandar um e-mail em inglês para alguém, sabe? Então hoje, por exemplo, por conta do meu trabalho como publicitário e principalmente por conta do Fui Confusco, quando eu faço qualquer tipo de parceria, por exemplo, quando eu converso com algum governo de fora do Brasil, é tudo em inglês, eu tenho que preencher formulário em inglês, eu faço negociações em inglês, eu formalizo contrato em inglês, tipo, nunca imaginar na minha vida. Então, que bom que lá atrás eu tive instalou, falei assim, cara, eu vou estudar inglês. Então, pense isso também, né, Vico? Eu acho que pensar que isso vai te agregar para alguma coisa, e se não te agregar para nada, no mínimo você vai fazer amizade com gente de outro país, vai ficar muito maravilhoso, muito maravilhoso. Sempre vai agregar, porque falar um outro idioma é bom até para prevenir Alzheimer. Uhum. É verdade. Mas eu não duvido não, porque dá uma estimulada na cuca. Sim, você cria conexões diferentes, que são as conexões que você já tem no seu idioma nativo. Então você cria caminhos alternativos para o seu cérebro. E aí, eu tô falando de uma coisa trágica, né? O Alzheimer, ele vai desligando essas ligações que você tem no seu cérebro. Então, se você tem mais ligações, digamos assim, você demora mais a sentir esses efeitos. Não, mas isso é muito maravilhoso, ou seja, gente, só benefícios que a gente está falando aqui. Enfim, então, Caio, obrigado também por você ter participado. Gente, o Caio, o perfil dele tá aqui, Caio Leite CL, sigam ele lá também. Vamos nos trocar aqui conhecimento, trocar indicações. Foi muito, muito legal ter aqui. Obrigado de novo todo mundo que participou, né, Vico? Muito legal ouvir aqui todo mundo comentar. Ou seja, tá todo mundo vendo aqui que esses perrengues que a gente tá comentando é o mesmo que todo mundo passa. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém, que a gente tá todo mundo super junto nessa, né? E, novamente, gente, todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Hoje tá encerrando a segunda temporada da série, tudo que você sempre quis saber sobre. Foi muito legal, né? Foram 15 lives no total, acho que foram quase 28 convidados pra gente falar sobre tanto tema bacana. Então eu fico muito feliz da gente, Vico, desse trabalho que a gente tem, dele conseguir transformar a vida de todo mundo, porque ele transforma a nossa de volta, né? Porque a gente leva conhecimento para frente, a gente aprende por ensinar. Isso é muito maravilhoso. Você como professor sabe disso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Flávio. E obrigado, Caio. De nada. Também. Isso, Caio, obrigado. Então, Vico, até mais, gente. Até mais. Beijo. Fiquem com Deus, se cuidem, pelo amor de Deus. E a gente se esbarra por aí nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Usem máscara, né? Vamos, pelo amor de Deus, vamos seguir o órgão responsável que isso aí, vacininha no braço, viva o SUS, esse discurso que a gente precisa ter pra gente entender que a gente tem que seguir, que é literalmente passa a orientação certa, não quem passa a orientação errada pra confundir ainda mais o rolê, já tá difícil, né? Tá certo. Enfim, obrigado, não consigo não militar, mas enfim. Isso. Então tá, até mais, Vico. Tchau, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Fui Confusco.